Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é continuação da concordância verbal. Agora, nós vamos ver a concordância do verbo com o sujeito composto. Aula passada, vimos a concordância do sujeito simples. Agora são as regrinhas do sujeito composto. Então, lembrando, sujeito composto é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos. Então, vamos lá. Primeira regrinha. Núcleos ligados por ou nem. Verificar primeiro se há ou não sentido de exclusão. Aqui a exclusão é como se fosse uma escolha, ou uma coisa ou outra, certo? Se houver sentido de exclusão, o verbo fica no singular. Veja bem, eu trouxe aqui o exemplo. O professor ou diretor acompanhará a classe ao zoológico. Então, ou um ou outro irá com a classe. Então, sentido de exclusão, sentido excludente, ou um ou outro. Olha o outro exemplo. Professor ou diretor resolverão o problema. Então, os dois resolverão. O sentido não é excludente, envolve os dois. Então, o verbo fica no plural. Regrinha número 2. Núcleos do sujeito composto com palavras sinônimas, ou seja, núcleos sinônimos. São aqueles que têm o mesmo significado, palavras com o mesmo significado. Núcleos envolvendo sujeito composto com termos sinônimos, exatos ou aproximados, o verbo poderá ser usado no singular ou no plural. No singular, concordando sempre ou apenas com a ideia que os núcleos representam. No plural, concordando com a somatória, de todos os núcleos. Trouxe aqui uns exemplos para vocês verem. Então, a petulância, a arrogância e a soberba destruirão todos. Então, o verbo no plural, porque todos, então a somatória, todos esses substantivos abstratos aqui, todos esses sentimentos destruirão as pessoas, ou todos. A petulância, a arrogância e a soberba destruirá a todos, concordando com a somatória, com a ideia que está passando, certo? Com a ideia, certo? Entenderam, pessoal? Terceira regrinha. Núcleos em gradação. Lembram-se quando a gente estudou as figuras, que tinha a gradação, que eu falei para vocês que a gradação era uma série de palavras com ideias que aumentavam ou diminuíam, que parecia uma escadinha, certo? Eu acho que vocês estão lembrados, certo? Já fizemos na menção até provas sobre as figuras. Então, se os núcleos do sujeito composto apresentarem elementos de gradação, deixa eu voltar à ideia. Eu sempre falei, ou sempre não, falei para vocês naquela ocasião, um grão de areia, uma duna, um deserto, então uma escadinha de gradação, com ideias que aumentam ou que diminuem. Isso é gradação. Então, o verbo, poderá ser usado no plural, certo? Concordando com a somatória dos termos, ou no singular. Colocar um acentozinho aqui, que eu me esqueci, certo? Então, no plural, ele vai concordar com a somatória dos termos, No singular, concordando com o último elemento. Vamos aos exemplos que eu trouxe para vocês. A rua, a esquina, a cidade. Veja a gradação aqui presente, como se fosse uma escadinha. Pareciam pequenas. A rua, a esquina
e a cidade parecia. Então, você tem a possibilidade das duas concordâncias, ou com a ideia da gradação, ou com o último elemento, ficando no singular, ok? Quarta regrinha. Núcleos do sujeito composto, né? Representados por pessoas diferentes. Núcleos com pronomes em diferentes pessoas gramaticais. As pessoas gramaticais são eu, tu, ele, nós, 3 do singular, vós, nós. Então, nós, vós, eles, ok? Certo? Então, verbo sempre no plural, respeitando-se aqui a combinação entre os pronomes. Nessa regrinha, eu gosto de dizer para os meus alunos que é uma regrinha meio hierárquica, ou seja, as pessoas de discurso, dá uma olhadinha aqui embaixo, são eu, né, tu e ele, né? No singular, depois tem nós, vós, eles no plural. Então, a primeira pessoa é mais forte, prevalece sobre a segunda, a primeira, segunda, terceira, a segunda mais forte que a terceira. Então, é mais ou menos assim, ó, eu, tu, ele, vamos ao cinema. Tu e eles, né, ireis ao cinema. Tá? Perceberam? Aí tu prevalece sobre ele, plural de tu é vós. Aí trouxe aqui uns exemplos. Seu pai e eu, plural de eu, nós, iremos, né, pescar. Ele, teu pai e tu, plural de tu, vós, ireis pescar. Então, fica aqui a lei do mais forte. O primeiro manda o segundo, prevalece sobre o segundo e o segundo sobre o terceiro. Regrinha, coloquei o número 5 aqui porque eu havia errado na numeração. Núcleos com aposto resumidor. O aposto é uma explicação, aprendemos o ano passado. Sempre quando pensamos em aposto, pensamos em vírgula, ok? Porque sempre a explicação vem depois de vírgula. Se os núcleos vierem acompanhados de um termo resumidor, uma palavra que resume o sujeito composto, no singular, o verbo concordará com esse termo, né, no singular. Não se esqueça que aqui a gente tem sempre, ou temos sempre, vírgula, presença da vírgula. Trouxe um exemplo aqui para vocês verem. Professores, diretores, monitores. Ao termo resumidor, vírgula, termo resumidor, ninguém, né, o termo resumidor, ninguém suspeitava da surpresa dos alunos. Então, termo resumidor vai ser sempre, a maioria das vezes, sempre não vou dizer, mas a maioria das vezes, né, pronome indefinido, sempre representado. O verbo no singular. Agora, a última regrinha. É a regrinha com a oração sem sujeito. Vocês lembram que quando aprendemos o sujeito, a oração sem sujeito, o sujeito inexistente, lá no 6º ano e depois no 7º também, toda vez que falávamos em oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tínhamos sempre que pensar nos verbos, lembra? Fenômeno da natureza, ser, estar, fazer, no sentido de tempo, e etc e tal. Então, agora também temos que nos preocupar com os verbos, tá? Então, olha, oração sem sujeito é aquela que não apresenta sujeito. Por isso, é empregado, né? O verbo é empregado, esqueci da palavra verbo aqui. Por isso, o verbo é empregado na terceira pessoa do singular. Geralmente, os verbos que aparecem aqui nessa regrinha são verbos impessoais. Impessoais
significa exatamente isso, não tem pessoa. Então, fica na terceira pessoa, tá? Do singular. Então, que verbos são esses? Os que passam a ideia de fenômenos naturais. Choveu à noite, tá? Então, o verbo fica sempre só na terceira pessoa. Haver no sentido de existir, há muitas reclamações. Sempre no singular, terceira pessoa do singular. Fazer e haver indicando tempo transcorrido. Há, passado, tempo transcorrido, passado. Há 20 dias, faz 20 dias. Esses verbos não são flexionados. Eles ficam sempre ou seja, sempre na terceira pessoa do singular. Ficam sempre no singular. Continuando. Eu sei que esse assunto é complexo, mas continuando. Vamos treinar? Eu trouxe aqui. Respondendo o exercício 4 da página 319. Eu vou fazer aqui explicando, depois vocês coloquem no seu livro, por favor. O exercício 4 pede assim, ó, complete corretamente com a forma verbal adequada, tá? Aí ficou meio assim, mas eu fui explicando aqui. Ficou meio carregado, parece. Meio assim, não, meio carregado. Amanhã, o elenco. Aí, no caso, é verbo preparar. O palco. O elenco preparará, prepararão ou prepara. Certo? Se amanhã é futuro. Então, os dois que estão no futuro são esses. Mas o núcleo do sujeito é elenco, embora seja uma palavra coletiva, certo? Um núcleo coletivo pede o verbo no singular. Então, a forma correta é preparará. O B, Minas Gerais, aí é o verbo ser. São, foram ou é? Então, Minas Gerais, né, é rica em minérios. Por quê? Porque simplesmente não há um artigo aqui anteposto o substantivo próprio aqui no plural. Se não existe um azinho aqui, as Minas Gerais, então obrigatoriamente o verbo fica no singular. Aí eu coloquei sem um artigo anteposto, verbo no singular. Mais de um amigo, mais de um profissional, né? Avisaram, avisou ou avisarão. Tá? Então, a forma mais adequada, porque se pede a forma adequada, é avisaram. Por quê? Porque essas palavras aqui quantitativas repetidas, elas pedem obrigatoriamente o verbo no plural. Expressões repetidas, verbo no plural, é uma regrinha. Não sei se o médico ou se o enfermeiro, né, acompanhou, acompanharam ou acompanhamos. Acompanhamos já não combina aqui com a pessoa, então você já descarta. Aí você tem que pensar assim, o sujeito composto, quando ele é acompanhado, certo? Do ou do nem, que é uma regrinha que nós vimos lá atrás, se passa a ideia de exclusão, né? De escolha, de exclusão, tá? Aí o verbo obrigatoriamente fica no singular. Então, é um ou outro que acompanhará, ou um ou outro. Então, é acompanhou no singular. Exclusão, verbo no singular. A violência, o medo, a incerteza, tudo, vírgula, tudo, né? Então, tem um pronome aqui, resumidor. Uma palavra resumidora, um termo resumidor. Tudo lhe dava pânico. Então, dava, davam ou deram. Então, dava, porque tudo é um pronome indefinido, como eu disse para vocês lá atrás, que o pronome indefinido é que faz esse papel de termo resumidor, certo? Então, tudo. Ah, mas tudo dá ideia de coletividade? Não, mas está no singular. Então, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Ok? Nossa tarefa é para o dia 21, ok? Nossa tarefinha de hoje.
Vocês vão responder as atividades 3 e 4 da página 323, ok? Vocês vão postar na plataforma Pontue, período da manhã, por favor, com uma imagem nítida e vertical. Vertical, assim, ó, vertical, porque é mais fácil para corrigir. Obrigada, beijos, saudades. Tchau, tchau.